Fala galera, beleza? Quadrinho velho, e o tema de hoje é Game of Thrones. Finalmente acabou e todo mundo concorda que a gente precisa falar sobre isso. Acabou Game of Thrones, acabou Game of Thrones, chega de sofrimento, chega de espera, depois de um longo e tenebroso inverno, que só chegou pra gente, né, nessa espera, porque lá em Westeros, aparentemente, esse inverno foi muito mais curto do que a gente podia sequer imaginar. Mas nós vamos fazer um bate-papo sobre isso, sobre essa temporada, nós vamos falar sobre esse final, tem spoiler pra caramba, então você já sabe que tem spoiler, então fica à vontade pra ver se você realmente vai querer acompanhar o vídeo, já que a gente vai falar sobre coisas que se você ainda não assistiu essa temporada, talvez você não queira saber antes. E você que chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, liga o sininho para ser avisado dos novos vídeos aqui do canal, isso é muito importante, porque senão o YouTube não vai te avisar. Diga-se de passagem, o YouTube já não avisa mesmo as pessoas quando elas ligam as notificações, imagina sem ligar, senão você não vai ficar sabendo das novidades aqui. Curte o vídeo, comenta, e se você já é fã do canal e quiser ter uma lembrança do canal, a gente tem os pins exclusivos do canal. Isso não é uma camisinha, isso é um pin, ó, tá vendo? Ele gira aqui dentro, ó, tá solto, ó. Passa lá no blog, já adquire seu pin, tá super barato, tem preço com frete, preço sem frete, do jeito que você quiser. Game of Thrones acabou. Cara, acabei de assistir o episódio, acabei de assistir agora, exatamente agora, acabei de levantar do sofá, e eu tenho que te falar que eu acho que essa temporada, pra mim, tá, isso é particular meu, é a mais decepcionante de todas as temporadas de Game of Thrones até agora. E se você estivesse perguntando se eu sou fã de Game of Thrones, se eu não sou fã, se eu gosto, se eu não gosto, eu vou te falar simplesmente, resumidamente assim, eu gosto e não sou fã. Eu acho que ser fã, eu sou, por exemplo, de Guerra nas Estrelas, eu sou fã de Star Trek, eu sou fã dos super-heróis Marvel e DC, eu gosto de histórias em quadrinhos, eu sou fã do Tio Patinhas, mas eu não posso falar pra você que eu sou fã de Game of Thrones, embora eu não tenha perdido um episódio, eu tenha assistido os episódios todos no momento em que ele sai, mas Game of Thrones me perde em algumas coisas que me decepcionaram bastante. Talvez eu já tenha sido fã de Game of Thrones lá no comecinho, até a quarta temporada eu ainda gostava muito mais do que eu gosto hoje, mas a partir da quinta temporada, Game of Thrones começou a me perder de uma forma que eu não imaginava que seria possível. Eu não li os livros, eu não consegui, eu não tive paciência para ler os livros, eu comecei a ler, mas eu achei muito enrolado, não gostei do linguajar, não gostei da forma com que ele é escrito, eu sei lá, eu fui criado à base de Tolkien, então quando você lê uma pegada diferente de um outro tipo de autor, eu não estou criticando o autor, ele tem ótimas ideias, ele tem umas coisas muito legais, eu não me adaptei, eu acho que ao estilo de escrita do autor, então assim, não entenda que eu estou falando mal do cara, e nem do livro, não é isso, é que eu não me adaptei, o problema sou eu. Eu falo isso porque eu sei que Game of Thrones se tornou algo sagrado para muita gente. Então eu tenho muito cuidado porque eu sou uma pessoa que respeito muito a opinião e o gosto alheios. Mas eu também acho que é bacana, se a pessoa entrou aqui nesse canal para ouvir o que eu tenho a dizer, é porque ela também quer saber a minha opinião. Então da mesma forma que eu estou sendo respeitoso com vocês, eu espero que vocês sejam respeitosos para comigo. Porque cara, opiniões, pontos de vistas, achar, como diz um amigo meu, como diz o Pablo lá do Quatro Coisas, ainda bem que achar todo mundo pode. E esse é um canal onde eu acho as coisas. Eu não sou especialista, não sou crítico, não sou o analisador do mundo, eu não tenho aquele gabarito e tal. Não, eu sou só um cara que gosta muito de assuntos geek, nerd, gosto muito de ficção, gosto muito de ciência, mas não sou um cara especializado pra falar pra você o que você tem que gostar ou não, como muitos críticos aí acabam se colocando. Essa não é a minha posição, não é assim que eu me posiciono. Mas retomando Game of Thrones, eu ainda tô tentando digerir algumas coisas. Eu acho que essa temporada, na verdade eu acho que Game of Thrones sofreu de um problema que várias outras séries acabam sofrendo, que alguns filmes, sequências de filme acabam sofrendo, que é a criação de expectativas. Você chega pra assistir às vezes uma série que nem Game of Thrones, ou até que nem os filmes da Marvel, ou qualquer outro seriado, você não sabe de nada, você não tem expectativa, então você chega lá aberto, de alma limpa, às vezes com preconceito ou outro, se for algum universo que você já conhece, mas normalmente você chega lá de armas, né, baixas, né, guardadas na bainha. Aí quando você começa a assistir, você começa a gostar ou não. Até que chega um ponto que se você gosta demais e é surpreendido positivamente, você passa a adotar aquela série como sua. Aquilo deixou de ser uma série de um diretor, de um produtor, de uma empresa, criando e contando uma história pra você. Aquilo passou a se tornar seu, e aí você começa a querer comandar a história e começa a achar que aquela história deveria ser como você gostaria que fosse, né? Isso acontece muito com várias, principalmente Guerra nas Estrelas, né? Tem quantos fãs aí, principalmente a galera da minha idade, que fala que acabaram com o meu Star Wars, acabaram com a minha Guerra nas Estrelas. E isso é muito interessante, que eu faço parte de um fã-clube, né, de Guerra nas Estrelas, acho que todo mundo sabe, eu sou do Conselho Jedi
Jedi São Paulo. Inclusive a galera que gosta de Guerra nas Estrelas, quiser conhecer, é só procurar em todas as redes sociais Conselho SP. Então é Conselho Jedi São Paulo no Facebook, no Instagram, até tem um canal no YouTube. E eu percebo muito isso, que quando você começa a gostar muito de algo, aquilo passa a se tornar seu. E quando aquilo passa a se tornar seu, você não quer que ninguém mexa naquilo que é do jeito que você gosta. Isso é um problema que acaba pegando, porque atrapalha você mesmo. Quando você cria uma expectativa sobre algo, e essa expectativa não é suprida, aquilo automaticamente passa a ser ruim, porque aquilo te causa uma frustração. Frustração leva a raiva, lembra, Mestre Yoda? Na verdade isso é até de psicanálise, tá? O Mestre Yoda bebeu um pouco ali da fonte. Mas a real é essa, a frustração leva a raiva, né? Você acaba tendo primeiro um medo de se frustrar, aí você se frustra, em seguida você sente raiva, e aí aquilo te ofende, você leva aquilo pro seu caráter pessoal, e aí de repente você usa a seguinte palavra para definir algo: uma bosta. Você já reparou a quantidade de pessoas que gostam de Game of Thrones ou que gostam de qualquer outra coisa e que quando algo sai como eles não querem, a grande explicação, a grande conclusão que eles têm sobre algo é: esse filme é uma bosta. Cara, por exemplo, Hellboy, se você ver o meu vídeo do Hellboy, eu vou deixar no i também, vai aparecer, acho que o i aqui, vai aparecer aqui no i, mas Hellboy aconteceu isso. Não, o i acho que é lá de cá. Ah, cara, eu não sei, enfim. Hellboy aconteceu isso, as pessoas já foram com uma expectativa de ser ruim. Quem assistiu já falou que era ruim. O filme, ele é ruim, mas ele não é uma bosta. Você entendeu? Então eu acho que tem que tomar um cuidado com Game of Thrones, porque hoje, antes de eu conseguir assistir o episódio, eu não assisti ele no tempo real, né? Eu assisti ele um pouquinho depois. Aí já escreveram pra mim no Instagram: cara, vai lá e comenta esse final que foi uma bosta, Game of Thrones. Eu falei: velho, deixa eu ver primeiro. Então assim, eu acho que não dá pra usar essa palavra, porque eu já não tinha uma expectativa muito grande. Game of Thrones me perdeu lá atrás. Eu achei a quinta temporada complicada, chatinha, enrolada demais, a sexta enrolada demais, virou uma novela. Eu tinha a impressão que eu tava assistindo Rede Globo às 9 da noite, sabe? Tava passando aquela novela com aquele dramalhão, e muita fala, e muito não sei o que. Game of Thrones perdeu, pra mim, muito daquela pegada de reviravolta, a parte politicagem, e se tornou um dramalhão muito grande. Eu acho que a partir do momento que os livros pararam de ter as suas histórias e a série começou a ter que criar o seu próprio caminho, independente do autor, eu acho que foi aí que se perderam, porque a genialidade do autor estava nos livros e isso conseguiu ser passado para a série. E quando não tinha mais o autor colocando a essência dele ali, quer dizer, a gente estava lendo uma história que partiu do autor, é algo que veio do coração dele. Aí de repente outras pessoas começam a fazer aquilo comercialmente, começaram a imaginar como deveriam ser, e pior, quando um artista, qualquer autor escreve algo, ele não fica pensando no resultado de público, no resultado de vendas ou no resultado, sabe, ele não pensa de fora pra dentro, ele pensa de dentro pra fora. Ele conta uma história que é dele, algo que ele acha que é legal, ele passa no papel e põe. Muita gente pode gostar, muita gente pode não gostar, e isso acaba acontecendo. Isso é arte. A arte é algo quando alguém exprime o que tá dentro dele pra fora. Então você tem isso em pinturas, né? Todo mundo hoje baba em grandes pintores da Renascença e não sei o que lá, mas eles não ficavam pensando nisso, né? Van Gogh morreu duro, sem dinheiro nenhum. Hoje é um gênio, não sei o que lá, todo mundo adora, fala-se de Van Gogh e tal, mas o cara não foi reconhecido na própria época, porque ele simplesmente botava o coração dele nas coisas que ele fazia, né? Se você pegar as pinturas dele, você percebe muito isso, ele tinha uma loucura e tal. Hoje é um gênio, né? Então eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa forma quando a gente vai ver, às vezes, um seriado ou até quando pega um livro. Quando a série perdeu o autor, perdeu o artista e colocou na mão de pessoas que estavam tentando fazer algo comercial, eu acho, tá? Isso é crença minha, eu não li isso em lugar nenhum, eu acredito que é aí que a série se perde. E foi o que aconteceu a partir da quinta temporada. Eu comecei a ver que era arrastado, eu comecei a ver que eu não tinha mais pressa de assistir. Falei: ah, cara, saiu, é mesmo? Quando der eu vejo. Sabe, começou a perder, começou a ficar um drama e tal. Eu entendo que foi uma forma que o cara quis contar a história, mas foi se perdendo. Então assim, desde a primeira temporada, desde o começo, você sabe que existe o inverno, você sabe que tem inimigo, você sabe que tem problema. É a coisa mais temida do mundo, é que o inverno chegue, que é como se fosse uma profecia. Esse inverno não era simplesmente o frio, esse inverno era a chegada do inimigo, que era o rei da noite, uma figura mágica, mística e tal. E aí, cara, quando chega na maior batalha, a batalha mais esperada de todos os tempos, de todas as temporadas de Game of Thrones, quando chega naquele momento e tal, você não consegue assistir direito. Eu entendo que foi uma forma que eles quiseram contar a história, é a forma dos diretores, é a forma que eles, que a série, que a HBO, sei lá, que alguém resolveu que queria contar aquilo, mas decepcionou demais, porque tudo bem, Game of Thrones era legal, cara,
por exemplo, primeira, segunda e terceira temporadas, quando você não via as batalhas, você sabia que elas tinham acontecido. Lembra aquele momento que o Tyrion se machuca e quando ele acorda, a batalha já tinha acabado? Era disso que se tratava, era sobre política, era sobre maquinação, era sobre esse tipo de coisa, era reviravolta, era pessoas importantes que você aprendia a se importar com elas, as coisas aconteciam de maneira pequena, aconteciam ali e você ia acompanhando aquilo de trás. Quando resolveram começar a mostrar as batalhas, né, como a Batalha dos Bastardos, é maravilhosa, é legal, mas ali Game of Thrones começou a mudar, você vê que ali já não era mais o trabalho do autor, ali já era outra coisa. A batalha lá do finalzinho da temporada anterior, em que a Daenerys chega de dragão pra salvar o Jon e a galera e não sei o que lá. Então assim, Game of Thrones tem muitas essas reviravoltas, eu gosto disso, tá gente, eu acho que isso é uma das coisas mais legais, pega você pelo inesperado. Inclusive no final do episódio, do penúltimo, agora do 5º episódio, quando a Daenerys atia fogo em tudo, né, com o dragão e tal, e destrói tudo, aquilo era digno porque a gente não esperava, a gente não queria, você ficou torcendo o tempo inteiro para que ela seja uma super rainha, e aí ela enlouquece no final e faz o que ela faz. Então isso ainda é um lance da essência de Game of Thrones, é o que a gente esperava, né? Não é o que a gente torcia para que acontecesse, porque você aprendeu a torcer pela Daenerys, você entra pro time dela, você chama ela como a sua rainha, até que de repente ela deixa de ser. Eu acho que Game of Thrones também traz muita reflexão, traz muito pensamento, assim, cara, realmente, né? Quer dizer, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe totalmente, todas aquelas coisas que você sabe que é humano, e isso acontece lá. Então você vê essa politicagem, a pessoa que só pensa em si, a pessoa que pensa nos outros, a pessoa que pensa no que é melhor para todo mundo porque é melhor para si mesmo, a pessoa que só pensa em si e quer que todo mundo se exploda, a pessoa que se perde no caminho, a pessoa que sofreu tanto que começa a não ter mais discernimento, a pessoa que começa a lutar pelos outros no meio do caminho, ela percebe que ela está ameaçada e ela começa a gostar do poder que ela tem e ela começa a mentir para si mesma, começa a não perceber o quanto ela está errada de pensar dessa forma. E começa a tentar usar o poder de todas as formas, se enganando, achando que aquilo é pra fazer pelo outro. Então eu acho que assim, Game of Thrones é uma série bastante humana, acontecem coisas humanas ali, né? Às vezes a forma com que eles contam é o que a gente fica meio decepcionado. Essa temporada final é bem interessante que todo episódio começa legal, né? Não sei se você reparou, mas os 6 episódios têm um começo muito legal. O começo antes da guerra, no episódio 3, no episódio 3, no episódio 4, quando tem acho que, cara, eu não vou lembrar certinho, mas eu acho que é no 3, né, que tem a batalha do Rei da Noite, episódio 4, quando eles vão enterrar os sobreviventes. Então tem um monte de coisinhas assim, né? Mas é muito decepcionante o Rei da Noite morrer tão fácil. Tudo bem que foi a área, foi bonita, uma cena legal, tudo, mas foi muito simples, foi muito fácil, foi muito... Cara, às vezes é assim, eu sei que a vida às vezes é assim, às vezes a vida é muito mais simples, e eles tentaram fazer isso, tentaram surpreender a gente, é que nem toda surpresa é positiva, isso é surpresa negativa, que a gente chama de decepção, né? Eu tenho um amigo que diz que a decepção é a surpresa ao contrário, né? Mas surpresa é algo que você não espera, positivo ou negativo, né? Enfim, eu acho que a definição é essa. E aí termina aquele episódio, daí vai pro outro, é bonito e tal, eles vão lá, matam a menina, daí vem o outro, ela atia fogo, depois vem o outro em que ela morre no começo, e aí no final o Jon, que todo mundo queria que fosse rei, ninguém... Cara, eu acho interessante que nada acontece como a gente gostaria, como a gente imaginaria, talvez as duas coisas, né? Nada acontece como a gente imaginaria e normalmente não acontece como a gente gostaria. E isso ainda é a essência de Game of Thrones. Eu acho que a forma narrativa que foi o problema dessa temporada inteira, aliás, das 3 últimas temporadas, pra mim, as 3 últimas temporadas teve problema narrativo, teve problema de correr com algumas coisas, teve essa pegada de algumas coisas serem bem mal filmadas. Episódio anterior, onde a Daenerys atia fogo na cidade e tal, esse já foi muito bem filmado, tecnicamente é um episódio incrível, né? Mas tem umas coisinhas ali, alguns desfechos e tal. Assim, é a forma com que eles resolveram contar a história pra gente. Quem é a gente pra criticar? É feito pra gente não gostar. É feito pra gente não esperar que aconteça. Game of Thrones é aquela série que te deixa com o amargo, mas te deixa curioso. O problema é que nas últimas temporadas ela começou a deixar com o amargo, mas começou a te deixar decepcionado. Assim, é a forma que eles resolveram contar essa história. A gente pode gostar ou não gostar? Pode, é pessoal de cada um. Agora, é complicado a gente sair criticando e falando simplesmente muito mal de algo só porque a gente não gostou, só porque a gente acha que poderia ser diferente, só porque nós, talvez, dentro da nossa cabeça a gente tivesse um desfecho melhor. Eu, particularmente, não consigo pensar em algo, em um desfecho que eu achasse que fosse mais legal, assim. Mas é uma série que desaponta, que ela tem essa pegada de ficar quebrando a nossa expectativa. Nem sempre do jeito que a gente gostaria, mas é Game of Thrones. Então, esse final, cara, eu acho que é muito condizente. Eles instauraram uma quase república, eles tentaram, né, o Tully ali tentou colocar, né, o Samuel, mas não virou, e esse final, talvez que o Jon tenha tido, talvez não seja mais digno, mas se você for parar pra pensar, é justamente o que ele merecia, porque por mais que o Jon fosse aquele cara, ele sempre foi arredio, sempre foi na dele, nunca quis peitar o negócio, ele foi o grande salvador, digamos, no final, até foi, porque ele matou a maluca, né? Agora, se parar pra pensar, assim, é bem vida real pra algumas coisas, ele sacrificou
ele se sacrificou, o eu dele, matou a pessoa que ele amava, a pessoa que ele confiava, e cada um ali acabou tendo, entre aspas, algo que merecia, alguns nem tanto, alguns outros, mas você vê que um capítulo se fechou, um momento se fechou e tem mais histórias de Westeros pra se contar. Então eu vejo esse final, cara, de uma forma que eu ainda não sei, sabe? Terminou. Sabe quando você fala assim, nossa, terminou, que legal, não tem vibração. Eu não vibro com essa temporada. Aliás, eu não vibro, que eu falei nas últimas temporadas, mas essa que deveria ser um final que você fala assim, cara, que gostoso. Cara, final de Gotham é 1000 vezes mais legal, eu achei, sabe? O final da última temporada de Gotham, que acabou há pouco tempo. Tem várias séries que acabaram muito bem, que você fala assim, meu, que final. Final de Smallville, eu gostei pra caramba. Final de Green. Cara, tem vários finais de temporada assim que você fala, meu, que legal, que gostoso, que final. Final de House foi épico, né? Tudo bem, eu tô falando de séries que às vezes nem são de heróis, mas quando você vê o final de uma série que você acompanhou com tanto carinho, com tanto amor por tanto tempo, e o final é como deveria ser, sabe assim? Ele termina de um... Ele é muito real, ele termina de uma maneira muito real, não acontece nada que não seja real ali, não tem aquele final que a gente quer, tem o final que a série é fiel a ela, é assim que eu vejo. E isso, cara, sei lá, não gosto, é série, não é vida real. Mas a série a gente tem que admitir que ela fez um caminho muito legal, é uma série que vai deixar saudade sim, por todas as emoções que ela causou, seja as boas, seja as não boas, seja as que a gente queria, seja aquelas que a gente não queria, né? Eu realmente gosto de Game of Thrones, sentirei saudade sim, mesmo com as últimas temporadas não sendo como eu gostaria, fui até o final, persistir e acabou. E você, gostou do final de Game of Thrones? Como é que você se sentiu? Foi legal pra você? Foi bom pra você? Conte aí pra mim, se inscreve aí, comente aí embaixo, a gente troca essa ideia, nosso papo continua aqui embaixo nos comentários, é sempre muito importante. Gostou do vídeo? Curte. Cara, é muito importante, a curtida e o comentário ajuda o canal a crescer, espero que você continue aí participando. Se você chegou aqui por causa de Game of Thrones, seja bem-vindo, eu falo sobre várias coisas, falo sobre seriados, vai começar a ter gameplay no canal, velho, eu tô com um parceiraço aí, tá, que tá começando com a gente a partir da semana que vem, toda segunda-feira a gente vai ter gameplay aqui no canal, gameplay de PS4, de jogos pertinentes a esse universo Geek Nerd, a gente vai trocar essa ideia, são gameplays bem divertidos, alguns com câmera, a gente vai ter live também, então tem muita coisa legal. Parceiro novo, Flash Games aqui de São José dos Campos, uma loja muito bacana, segue lá no Insta que eu vou falar bem mais deles lá, mas pra começar eu só quero que você saiba dessa novidade aqui do canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!